Se você não põe nada de fósforo no solo, uma planta vai conseguir se desenvolver? Nem fodendo, certo? Ela não vai sair da fase inicial da vida dela. Então ela vai morrer, envelhecendo muito rapidinho. Não tem como ela viver, não completa o ciclo de vida. Beleza? Tudo bem? Segundo, o elemento não pode ser substituído por outro, Maria. O que tem na meiuca da molécula de clorofila? No centro, Maria. Magnésio. Maria? Então, Maria, magnésio. Muito bem, parabéns, Maria. Eu não posso ser Maria agora. O quê? Se eu pudesse ser Maria agora. Seu nome não é João? Não, mas se eu pudesse ser Maria. Então você faz a retificação dos seus documentos, aí eu te chamo de Maria. Não, mas eu posso. Se eu quiser que você chame Maria, eu sou Maria. Então, você quer que eu te chame de Maria? Por favor. Então tá bom, Maria. Muito obrigado pela sua resposta. O elemento, Maria, que está no meio da clorofila é o magnésio, certo? Muito bem. Não tem como você substituir o magnésio por um potássio, por um urânio, um plutônio no meio da clorofila. Não vai rolar, querido. Não pode ser substituído por outro. O ATP, que tem fosfato, dá para substituir o fosfato por, sei lá, nitrato? Não dá. É tudo NO3, PO3. A carga é igual, mas não serve naquela molécula, naquele lugar. Não dá para substituir por outro. Certo? Tudo bem? Não dá para você substituir por outro. É insubstituível. Igual a ex do Zezé, insubstituível. Né? Ou ela é substituível? Vai se substituir. Ah, sempre é, querido. Se tem uma coisa, a dor de amor sempre passa. Não vai ser. Tadinho, mas ele é diferente. O que é? Ele é diferente. Ele é diferente? Ele é diferente. Então, te peço até perdão, tá? O elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta. Diretamente envolvido no metabolismo da planta. Seja como constituinte de um composto essencial ou necessário para a ação do sistema enzimático. O que é constituinte de um componente essencial, por exemplo? O magnésio na clorofila, certo? Está lá no meio da clorofila. Se não tem magnésio na clorofila, a gente chama ela de fiofitina, que não tem nem cor, ela é cinzinha. Não capta fótons, não faz o mesmo trabalho da clorofila. Por quê? Eu não tenho. Tem esquema dizer que o Renato passou tinha ferritina. É a primeira receptora do elétron, a fiofitina. É uma clorofila sem magnésio. Às vezes é bom. Não, tem que ter. Na fiofitina tem que ter. Mas na clorofila, se não tem, vira fiofitina. O problema é a clorofila. Certo? Então, como constituinte ou necessário para a atuação do sistema enzimático. Então, por exemplo, sei lá, o manganês é cofator de alguma enzima. Significa que o manganês é muito importante para a atuação daquela enzima. Ele é constituinte de um sistema enzimático, certo? O manganês não está dentro da molécula, da estrutura dessa proteína, mas ele é um cofator necessário para a atuação dessa enzima, certo? Às vezes esse manganês vai se ligar a essa enzima, vai acontecer alguma coisa ali, mas ele é essencial para esse sistema enzimático. Beleza? Tranquilo? Top. Aí, baseado nessa tabela do Arnold Stout, vem essa tabelinha que é muito conhecida, tem várias formas de fazer ela, que é dos macro e micronutrientes, certo? Essa aqui é muito bonitinha que eu peguei no Pinterest. Lá em cima estão os nutrientes básicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mateus? Samuel, nossa, nada a ver. Samuel. Me chama de Matheus, você acredita? Não sei se vocês estão a cara de Mateus, né? Então você muda igual a Maria. Já tem umas 4 pessoas mais que me chamam assim só. Ah, eu pensaria. Às vezes em outra vida você foi Mateus, já pensou nisso? Já pensei. Não é possível. Olha aí, Samuel. Eu, hein? Mas, Às vezes algum Mateus tem gostado de você. Salva meia meia que tira espírito, viu, menino? Ô, Samuel. Onde que a planta... Samuel! Onde que a planta obtém carbono, hidrogênio e oxigênio? De dois negócios. Como a planta obtém carbono, hidrogênio e oxigênio? Os três primeiros lá. Tem duas moléculas que a planta... Não, menino. Do planeta Terra. De onde que ela tira carbono, hidrogênio e oxigênio? De dois lugares. Da atmosfera? O que ela tira da atmosfera? Oxigênio CO2 também. Oxigênio e CO2 são gasosos. E o hidrogênio? Da água, né? Da água, né? Do solo, exatamente. Então o carbono, o hidrogênio e o oxigênio vêm da água e da atmosfera, certo?
que os da atmosfera são de graça, 0,800, está aí disponível para todo mundo. A água nem sempre está de graça, né? Às vezes tem que pagar uma irrigação ali, um pivô central, 1 milhãozinho. 1 milhãozinho, resolve. Entendeu? Bobagem. Aí a gente chega nos macronutrientes. Os macronutrientes, por que eles são macronutrientes, Maria? Aí eu... Ué, Não, porque agora eu só... Semana que vem. Claro, semana que vem. Maria Paula, por que os macronutrientes são macronutrientes? Ah, porque deve ser grande. Porque o quê? Porque o que ele falou? Deve ser grande. Deve ser grande? Não sei, eu nunca vi de um é macro. Aquele caso de como vai absorver? Como vai absorver? Não, quase. Fala, Maria. Necessários em maior quantidade. Exatamente. Exatamente. Ele é macro por causa da quantidade que a planta precisa dele para crescer, certo? Macro, que é de grande, né? Macronutriente, nutriente que ele precisa em grande quantidade, certo? Dos macronutrientes, a gente pode dividir ele em dois, ó. O N, o P e o K são os primários, que é quem a gente faz adubação mineral, basicamente NPK, certo? A formulação. Quase sempre NP e K. A gente faz lá contínuo os primários. Mas os secundários também tão importantes quanto, né? O cálcio e o magnésio, que normalmente vão estar lá na calagem, certo? Vai lá junto, os calcários, dolomite, essa putaria toda lá dos solos. E o enxofre também. Agora, o micro, a planta precisa de menos, por isso que é micro, certo? Mas eles, sendo em quantidades menores, são menos importantes? Não. Não, certo? Então, macro e micro não está ligado à importância, mas sim à quantidade que precisa deles para a planta completar seu ciclo. Todos eles aqui vão estar ligados a processos fisiológicos bastante específicos de cada um deles e para cada espécie. Você vai pedir na prova não, né? Não, de forma nenhuma. A todos, não. Aí vem depois esses outros aqui, que são elementos benéficos. Benéfico por quê? O que é uma coisa benéfica, Laura? Uma coisa boa. Uma coisa boa, entendeu? Mas você vive ser aquela coisa boa. Você vai sentir uma saudade tremenda. Pensa numa coisa boa. Pensou? Você vive ser essa coisa boa, mas morre de saudade. Igual a ex. Né? Uma coisa, pensou uma coisa boa, você ficou até vermelhinha, tadinho. O que será que você pensou, Laura? Chocolate, né? É. Chocolate. Uma coisa, leite condensado, um estrogonofe de frango, brigadeiro. Entendeu? É uma coisa muito boa, mas você vive sempre. Então o silício, o cobalto, às vezes até o alumínio, são elementos que, alumínio para algumas culturas ele pode ser benéfico em doses pequenininhas. Tipo o eucalipto, por exemplo. O silício, tem até congresso hoje em dia de silício, suplementação de silício. Caraca, fala de silício horrores. Na cana é muito importante. Na cana é muito importante. Nas gramíneas, de modo geral, Porque ele atua de forma bastante benéfica. Certo? Então, assim, a cana sobrevive sem silício? Sobrevive. Completa seu ciclo, produz sacarose, tranquilo. Mas com o silício a gente tem um up, certo? Sim. Na produtividade. Então, por isso que ele é benéfico. Ele não é um elemento essencial, mas benéfico. Faz bem. Ele traz um brilhinho no olhar. Certo? Esse é o... Vamos passar, então, uma parte que agora é mais importante para a gente fazer o link com a fisiologia dos nutrientes, que é onde que esses nutrientes estão na planta. Felizmente, nós só vamos falar do NPK hoje, tá? Nós não vamos falar de todos os macros. Só do NPK e do K. Onde está? Onde está o nitrogênio numa planta? Ana Vitória. Por exemplo, nas moléculas de clorofila, de órgãos que são fotossintetizados. Ah lá. Primeiro de todos, clorofila. Exatamente. Então, o nitrogênio, constituinte da clorofila lá na antena, né, no anel pirrólico, nos anéis pirrólicos da clorofila, sempre tem um nitrogeninho ali, né? 4 para ser mais específico. Onde mais tem nitrogênio na planta do Né Preto? Esqueci seu nome? João. João? Também? Ué, também não, porque agora só tem você de João. Ela roubou o seu, João? Ô Laura, onde mais tem nitrogênio? Na nodulação das raízes. Na nodulação das raízes? Que pouco, mas não é o que eu estou procurando. Proteína. O que é? Não está errada.
pensar então. Pensa, com carinho. Nitrogênio? É. Vai. Não sei. Maria. Carlos. As proteínas, as Nas células. proteínas, mas ninguém na proteína que tem nitrogênio. Qual parte? Nos aminoácidos. Nos aminoácidos, muito bem. Aminoácido que é o monômero do polímero clorofila. Quem? Amina é um aminoácido, não? Não, amina. Porque quando fala amina, eu lembro de nitrogênio. Amina é uma função química. Amina. Que é justamente um carbono ligado a um nitrogênio. Essa é a função amina. Certo? Por que ele chama aminoácido? Porque tem o amino e o ácido carboxílico ligado ali, certo? O que varia são os radicais aqui, que pode ser um hidrogeninho, outras cadeias de carbono, certo? Cadeias de carbono com ácido carboxílico no fim, cadeias de carbono com nitrogênio no fim, com enxofre no fim, certo? Isso é o que varia nos aminoácidos, que faz com que a combinação deles, de uma forma particular, dê a proteína aquilo que ela é, uma função. Então a rubisco tem uma sequência de aminoácidos que só é da rubisco. Certo, senhora? Não é de mais ninguém. A pepicase, mesma coisa. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então esses são os nossos queridos aminoácidos constituintes das proteínas. Mas tem uma outra galera que tem nitrogênio também. Vitor, quem são eles? Pense. O seu laboratório adora todos eles. RNA. Mais genérico. E o geral? Nossos ácidos nucleicos, exatamente. Então aqui está a estrutura básica tá as bases nitrogenadas, certo? Que a gente tem o T, A, U, Z, G. Beleza, senhora? Lembra deles? Lá em genética você vai lembrar gostosinho. Cai na primeira prova de genética, ali, bases nitrogenadas. Você dá a sequência complementar, uma delícia. Costa, Tá? Então aqui estão as bases: a uracila, citosina, timina, adenina e a guanina. Certo? As bases nitrogenadas, Laura e Maria. Mariana. Falei, né, Mariana? Tinha uma menina na prova, tava com a prova levantada, eu chamei ela de Mariana, é Maria. A Maria que senta aqui, tadinha. Chamei ela de Mariana. Ela tá com a prova bem assim, ó. Eu falei, minha filha, na minha cara. A base nitrogenada, Mariana, ela é constituinte do ácido nucleico. Que o ácido nucleico tem umas coisinhas a mais. Certo, Maria Paula? Tem a base nitrogenada, uma pentose, que é o que vai dar uma diferenciadinha no DNA e no RNA, e o grupo fosfato, certo? E aí assim varia as nossas bases nitrogenadas do nosso querido DNA e também no RNA. E aí eu trouxe uma moleculinha aqui muito conhecida de vocês, mas hoje ela tá com o corpinho inteiro para jogo aqui. Carlos, caralho, cara, qual é o seu problema? Eu falei antes de você falar, Carlos. Eu já falei nessa turma aqui que ser precoce é problemático na vida, viu? Tem que tomar cuidado com ser precoce, viu, Maria Paula? Toma cuidado. Às vezes é isso, viu, José? Que virou aí, mas de ser precoce. Esse aqui é uma molécula de ATP. Então, o ATP, que a gente conhece carinhosamente, né, falamos dele várias vezes, o ATP até aqui, ó, ele é basicamente um ácido nucleico. É uma adenosina trifosfato, certo? A adenosina é a mesma coisa que tem no nosso DNA e RNA, mas no caso do ATP ele fica trifosfato. E ele é uma molécula solta, né? No nosso DNA é um polímero. Aqui no caso do ATP ele está soltinho. Beleza? Então todos esses lugares são de ocorrência do nitrogênio. Beleza, Laura? Tudo bem? Tem. Sim, nosso GTP. Então a galera que ele vale a pena. Mas tem. Agora o nosso menino fósforo. Próximo nutriente. O fósforo, já falamos então 2 locais que tem fósforo aqui, certo? Quem são eles ali, filho? E o ATP, certo?
ATP era um ácido nucleico, mas virou um ATP. Certo? Nós já falamos de 2 locais que tem fósforo. João, tem uma outra estrutura na célula que tem fósforo. Você fala todas as perguntas pra mim, eles não sabem nenhum. E aí? Dá seu nome. Quem mais tem fosfato, Samuel? Ah, não vou falar não, tô falando bobagem sem querer. Tá falando bobagem? Glicose tem fosfato? Não, onde eu falei glicose na outra pergunta. Ah, é por causa da fotossíntese, Loucura. mas a glicose também tem os 3. Não vou falar, não. Tem que ficar quietinho pra não falar merda. Não, aqui é o momento que você falar merda. Aqui não é entrevista de emprego, que você vai ser demitido, hein? Pode falar merda aqui, né? Não, pode. Quer dizer, depende da merda. Tem umas merda que é melhor você evitar, né? Melhor. Ribulose em 5 não é isso? Quê? Ah, glicose 1,5-bisfosfato. Tá. Ribulose. Ah, tá. Ribulose. Tá bom. Ribulose. Porque glicose 1,5 não existe. Não, mas não Você é. que falou que Tipo, pode. ribulose 1,5, tananã. É fosfato, né? Existe. Sim. Não é que eu tô procurando. Tem um componente estrutural que tem fosfato. E aí, quem é esse componente? Fala. Membrana fosfolipídica. Membrana fosfolipídica, constituída de Fosfolipídica. fosfolipídios. Mandou a braba, é isso aí. Que rajada de conhecimento. Que rajadão. Tá aqui o fosfolipídio. O que é um fosfolipídio, ô Maria Paula? Fosfolipídio? O que é um fosfolipídio? Fosfolipídio é que tem uma parte hidrofílica, né? Uma parte hidrofílica? Quem é a parte hidrofílica? Ah, fica a cabecinha dela assim, porque ela tem 2 perninhas, né? Aí a perninha, aí quando move, aí abre camada. Olha que é. Abrir camada hidrofóbica. Ela é assim, ó, desenha lá, a bolinha e 2 perninhas. Tá ali já. Ah, tá. E a bolinha é a camada hidrofílica, É isso mesmo. não é? É o seguinte, ô turma. Já fez exame de triglicérides? Já. Por que a gente chama de triglicerídeo? É 3. Porque, ou triacilglicerol. Porque tem uma molécula base, ô Mariana, que chama glicerol, certo? Glicerol existe. Que é igual a glicerina. Você já tomou banho com sabonete glicerinado? Não Sabe sei. qual é? Febo, caríssimo, bom pra pele. A glicerina, ela é um álcool de 3 carbonos, certo? Que é a mesma coisa do glicerol. Ele tem 3 carbonos. No nosso triglicérides, que entope veia, esses 3 carbonos aqui, eles estão ligados a uma grande cadeia de hidrocarbonetos com um ácidozinho aqui, mas uma grande cadeia de hidrocarboneto, que é o ácido graxo. Chama ácido graxo porque é um ácido carboxílico com uma grande cadeia apolar, certo? Isso é um ácido graxo. No nosso triglicérides, o glicerol está ligado a 3 ácidos graxos. No fosfolipídio, um desses ácidos graxos não está presente e o fosfato se liga aqui. Quando o fosfato se liga aqui, aliado a esses grupamentos do ácido aqui, do ácido carboxílico e tal, junto com o fosfato, cria uma polaridade aqui, nessa pontinha, que é o que faz com que os ácidos graxos fosfolipídios da nossa membrana sejam uma parte polar e uma parte apolar, uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica. Isso é o que permitiu a existência da vida no planeta, porque a primeira estrutura que se organizou estava envolta de fosfolipídios. A primeira célula, quando ela existiu, ela estava envolta de uma bicamada fosfolipídica, certo? Tudo bem? Tranquilão? Sim. Suave? Então, os fosfolipídios estão na membrana fosfolipídica. Na membrana plasmática, que a gente chama carinhosamente, né? A membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica, sempre. E aí tem na célula, né, delimitando o citoplasma, mas a gente também tem no cloroplasto, certo? Tem nas mitocôndrias,
no peroxissomo, nos lisossomos, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, todos eles são membranas. Certo, turma? Tranquilo? E por fim, o nosso potássio. O potássio, ele não é um elemento estrutural. Ele não compõe estruturas. Se forma cristais de mercúrio. Ou é outro elemento? Cristais de potássio? Cristal de cálcio. Todos no laboratório tem Umas estruturas cristalinas formadas de agulhas de mercúrio. Esse é do oxalacetato. Tem um oxalato de cálcio também, Oxalato de que dá nas cálcio, euforbiáceas. Formiáceo não, oxalato aráceo. de cálcio. Aí forma as agulhinhas, Formiáceo é às vezes uns mandioca. cristalzinhos. É isso mesmo. O espinafre Aráceo tem é- muito, por isso que pode comer muito espinafre. Sério? Sim, A taioba tem também, né? taioba tem também. Taioba tem demais. Todas essas que tem muito oxalato de cálcio, você pode comer, faz bem, mas se você comer em excesso, faz mal. Eu como muito espinafre, Não de faz ver a isso. quantidade de oropronobis que eu sei que tem. Mas, gente, eu como espinafre 3 vezes por semana. Muito. Vamos repensar a dieta, né? Sério. Então, alface, uma rúcula, uma couve. O potássio, menino, então voltando, não é estrutural, Laura. Laura, qual o processo fisiológico que nós já vimos tem o potássio envolvido? Laura, A bomba de sódio e potássio. bomba de sódio e potássio? Isso aí é neurônio, né, amor? É? Não é neurônio? Outro processo biológico, então? Um outro. Bem bonitinho, Laura. Ai, Mas é uma bomba de potássio. É uma bomba de potássio. Mas está envolvido em qual processo fisiológico a bomba de potássio? Eu desenhei nesse lado do quadro aqui, Esse aí eu ó. mesmo. Inclusive o Gilmar deve uma coisa que ele não trouxe. Deve, É verdade. de chocolate. fotossíntese? Não fala fotossíntese. Quem que é, Laura? tá aí. Ah, eu sei. Não sei se eu sei. Eu falei muito sério. Chuta, viado. Considera? Fonte de dreno? Não. Não. Vou falar. Não. Pensar. Quer pedir ajuda aos universitários, Eu Laura? quero. Ajuda ela, universitários. Eu Quem quero que é? a Abertura do estômago. Carlos. O Abertura Carlos te estomática. ajudou aqui, ele falou. Ele falou. Obrigada, Carlos. De nada. Laura, o potássio está envolvido na abertura e no fechamento dos estômagos, querida. Ah, é? Quando a gente liga, a gente não, né? Quando a planta liga a bomba de potássio lá na célula guarda, entra potássio para dentro da célula guarda, diminui o potencial hídrico, ela absorve água, abre o estômago. É. Quando o ácido abscísico dá a saída, o efluxo de íons, sai o potássio, a célula guarda perde água, fecha os nossos estômagozinhos. Certo? É, Tudo certo. bem, querido? Lá. Tranquilo, né? Vamos falar de umas leizinhas, então, muito simples, tá? Isso aqui só pra gente passar. A lei do Liebig é a lei do mínimo, Laura e Maria. Ela diz que a produção de uma cultura é limitada pelo nutriente que está em menor disponibilidade no solo, ainda que todos os outros estejam disponíveis na quantidade adequada. Quer dizer o quê? Se o Zezé, no momento que estiver fazendo conta da recomendação de adubação, ficar pensando na ex dele, e aí ele erra no fósforo lá, ele bota metade da quantidade de fósforo que ele tinha que colocar. O que vai acontecer com as plantas de cana quando elas estiverem crescendo? Vai. Elas precisavam de uma quantidade X. Ele colocou X sobre 2. As plantas vão precisar de mais fósforo para se desenvolver. Então essas plantas pode ser que elas mostrem sintomas de deficiência, né? Se for muito severo o erro que ele cometeu pensando na ex. Ou então que elas diminuam a produtividade. Por quê? Elas precisavam de uma quantidade de fósforo para se desenvolver. Não tem essa quantidade. E a planta não dá para sair da área que não tem fósforo e ir buscar uma outra área diferente, né? Ir pro vizinho dele. Não dá para fazer isso, certo? Então o nutriente que está faltando, ele limita a produção. Isso no caso do fósforo, um macronutriente. Mas se, por exemplo, na sua área não tem, sei lá, manganês ou selênio, que é importante ter. E aí?
se você não colocou um NPK suplementado com micronutrientes? Vai faltar, certo? Então, esse micronutriente que vai limitar a sua produtividade. Você poderia colher um montão, aí vai só diminuindo a quantidade que você colhe. Por quê? Você errou cálculos. Acontece, certo? Então, essa é a lei do milho. Essa outra lei aqui, ó, é a lei dos incrementos decrescentes. Então é o seguinte, a Mariana comprou terras novas, certo, Mariana? E a Mariana vai chegar na terra nova dela. Mas sem muito investimento, certo, Mariana? Você vai chegar lá e vai jogar um monte de milho para plantar, que você tá a fim de comer pamonha, certo? Aí, no primeiro ano, que a Mariana não fez nada na terra, na dona do bolo, ela conseguiu essa produtividade do milho, certo, Mariana? Aí no outro ano, a Mariana estava um pouco mais enriquecida, entendeu? Ganhou na mega da virada. Aí a Mariana fala assim, não, eu vou colocar um pouquinho mais de adubo no solo. Nitrogênio, por exemplo. O que aconteceu com a produtividade do milho da Mariana? Aumentou mais que o dobro, certo? Você tem um incremento exponencial de produtividade. Aumentou muito. A Mariana ficou empolgadíssima. No terceiro ano, a Mariana fala assim, eu vou triplicar a quantidade de adubo que eu vou colocar. E aí ela coloca mais adubo. O que aconteceu com a sua produtividade, Mariana? Cresceu? Cresceu. Cresceu. Mas ela cresceu na mesma proporção da primeira adubação? Não. Por quê? Essa é justamente a lei dos incrementos decrescentes. Por mais que você aumente a quantidade de adubos, a resposta que o vegetal dá não é proporcional. Então você pode ir aumentando. Você vai ter um aumento na produtividade, mas esse aumento não acontece da mesma forma do que aquele aumentinho inicial primeiro. Certo, turma? Consegue entender? Tudo bem? Tranquilo? Como que a gente supera isso? O aumento do adubo? O aumento em produtividade não é proporcional ao aumento na quantidade de adubo. Certo? Eles não são proporcionais. Se você dobrar um, o outro não dobra. Certo? Aí, oi? Aí, é isso mesmo. Esse aqui eu tirei lá da nossa querida Singenta Digital, esse aqui. E aí ela bota aqui, ó, o ponto produtividade máxima efetiva. Isso aí, tá? O que quer dizer isso aqui? Que a quantidade de dinheiro investida, porque o adubo não foi comprado, né? Então é dinheiro. A quantidade de investimento em adubo dá o melhor retorno econômico naquele ponto, certo? Tanto que a produtividade máxima aqui, ó, o topo da curva, é um pouquinho depois ainda. Você ainda poderia colocar mais adubo para você ter o máximo da produtividade daquela cultura. Mas financeiramente deixa de ser interessante. Então não só de fisiologia vegetal vive um homem, infelizmente. Eu adoraria viver só dela. Mas o mundo é o quê? Capitalista, né, Maria Paula? Então aí a gente tem que pensar financeiramente nesse retorno. Então a lei do incremento decrescente fala muito, ela está muito ligada, não só à fisiologia, mas também tem um viés econômico ali presente nela, certo? Tudo bem? Tranquilo? É como se houvesse uma saturação do efeito do adubo na produção atlântica. É uma limitação do quanto ele é benéfico. Ele pode ficar tóxico, assim como o ex-namorado, pode ser tóxico o adubo. Certo, Laura? Conheceu alguém tóxico já? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Eu não sei, sempre tem. Sempre tem? Ah, é lógico. O Zezé é tóxico? Tirou ela do porão. Que horror. Tirou ela no quê? No porão? As coisas que me falam, né? Ele é. O exemplo da mãe na fonte drena, mas é maravilhoso. Aquele exemplo foi didático. Pior que eu lembrei dele na prova, viu? Foi super didático. Marcou uma geração esse exemplo. Então, parecido com a lei do mínimo, do incremento decrescente, a gente tem as zonas de deficiência, as zonas adequadas e as zonas tóxicas do mesmo nutriente, certo? A zona deficiente aqui, ó, esse pouquinho aqui, ó, era o primeiro ano da Mariana na Terra, certo? Ele produz, certo? A planta cresce.
mas ela cresce mirradinha. Por quê? Está deficiente de um nutriente. E aí, a deficiência, é muito interessante a gente refletir sobre ela. Por quê, Laura? Quando você... Já fez fertilidade, Laura? Não. Tá fazendo? Não. Não? Quem está fazendo fertilidade? Fazendo fertilidade? Só você? Eu faço iniciação na Braca Fertilidade. Muito bem, bonitinho. Tem que fazer mesmo. E você? Fazendo iniciação onde, Gustavo? Nenhum Lugar nenhum? Lugar Pede nenhum. uma vaca lá no... na menina. Que mais tem pra capela? Quando vocês forem fazer fertilidade, vocês vão ver que tem a aula de nutrição, né? E lá na aula de nutrição a gente passa por um monte de esqueminha de cada cultura. Por exemplo, tabela de deficiência nutricional na soja. E aí tem um monte de foto. Você tem uma aí? Ah, Não, mentira. só vou mostrar o cara que Olha que bonitinho. Onde você arrumou isso aqui? Ah, porque R$50 assim, né? Tô brincando, eu achei lá no salinho de hotel. Aí eu postei lá pra pegar pra mim. Que bonitinho. Olha que gracinha, menino. Nitrogênio, funções. Compõe a molécula de clorofila, fundamental para a fotossíntese, integrante de proteínas vegetais, auxilia na formação de folhas e favorece o rápido desenvolvimento da planta. Oh. Didático, né? Achei fofo, didático, direto. Muito chique. Molibdênio, nutriente que melhora o aproveitamento do enxofre e do nitrogênio pela planta. Entra na composição de uma enzima essencial para o processo, nitrato redutase, é isso mesmo. E no caso do enxofre, participa da oxidase do sulfito. Que fofo! Tá vendo? Fisiologia vegetal na prática. É verdade. Fofo. Adorei, Maria Paula. Aí, turma, é o seguinte, ó. Tem que pensar, pra gente pensar na deficiência, ali, né, ali tem a foto do que é uma folha deficiente e tal. Mas para pensar na deficiência, a gente pensa numa planta se desenvolvendo. Pensa num feijãozinho se desenvolvendo. Pensou, Maria? Um feijãozinho se desenvolvendo? A raiz vai estar absorvendo nutrientes, certo? Vamos supor que essa raiz está absorvendo nitrogênio. Está absorvendo nitrogênio e ela está mandando para as folhas, certo? Mandando para as folhas, mandando para as folhas. Acaba o nitrogênio no solo. Quando a raiz começar a absorver água, né, pelo fluxo transpiratório, não tem mais nitrogênio. Então a folha nova que está sendo emitida, ela não tem mais nitrogênio chegando nela, através do fluxo respiratório, transpiratório, certo? Acabou o nitrogênio. O que a planta faz? Ela remobiliza o nitrogênio das folhas velhas, quebra as moléculas de clorofila, torna essas folhas amarelas e manda o nitrogênio para a folha nova, através do floema, junto lá com o fluxo de sacarose lá no floema. Então ela vai mandando. Tá perdendo nitrogênio? Oi? Perde nitrogênio? Não. Perdendo o processo, não perde. Não. É 100% perfeito. Manda 100% eu não sei, né? Mas ela remobiliza e o nitrogênio é bastante móvel no floema, nos aminoácidos. E então ela vai mandando. Em algum momento, você vai conseguir observar que a folha amarelou por inteiro. Mas, até que a folha amareleça por inteiro, que ela fique amarela, e a folha nova seja emitida, já tem um bom tempo que a raiz não está absorvendo a quantidade adequada de nitrogênio, que a folha nova está sentindo necessidade de ter mais nitrogênio, que a planta começou a remobilizar o nitrogênio das folhas velhas. Então, uma deficiência nutricional, até que ela se torne um sintoma, que ela tenha um sintoma de deficiência, que seja visível, ao nível metabólico e celular, essa deficiência já está rolando há muito tempo. Entendem? Então, por isso que depois que você observa no campo um sintoma de deficiência, você diz, eu posso fazer uma adubação foliar, talvez, certo? Você tem recurso para isso. Vou fazer uma adubação foliar. A adubação foliar vai recuperar a mesma coisa da adubação mineral do início do cultivo? Provavelmente não. Por quê? Porque até que você veja a deficiência nutricional, o sintoma, já está rolando uma deficiência há muito tempo, certo? Metabolicamente. Tá?
Algumas vezes não tem conserto lá. Ó. Por exemplo, um fruto de tomate, quando ele está se desenvolvendo, ele precisa de cálcio. Por quê? Os pectatos de cálcio são constituintes da parede celular, certo? O cálcio é um componente estrutural da célula vegetal, certo? Quando um frutinho de tomate está se desenvolvendo e a planta está em deficiência de cálcio, a estrutura da parede celular das células do fruto do tomate não vai ser bem formada. E conforme o fruto vai crescendo em tamanho, né, que o fruto se expande exponencialmente, né? A florzinha do tomate é desse tamanho. E um tomate é desse, né? O tomate é desse. Então ela cresce várias vezes, né? Nesse boom de explosão que a parede celular dele não está bem formada, acontece uma lesão na bundinha do tomate. Então a deficiência... Eu falar bundinha do tomate. Então, esse sintoma de deficiência, que é uma necrose ou uma lesão na bundinha do tomate, ele é por falta de cálcio, mas da onde que veio essa falta de cálcio? O que gerou essa lesão? É justamente a falta do cálcio lá na parede celular. Então, no meio do caminho, o que o produtor pode fazer? Pode mergulhar o tomate numa solução de cálcio. Pode fazer isso. Vai rolar alguma absorção. Mas essa absorção dificilmente vai ser igual à absorção que seria via radicular, certo? Aí, lógico que agronomicamente a gente tem alternativas para isso. Existe fertirrigação, né? Se é um sistema de irrigação por gotejamento, você não consegue colocar adubo lá? Consegue, certo? A adubação foliar também pode ser feita? Pode. Você pode mandar fazer uma análise foliar antes de ver o sintoma de deficiência, né? Para se precaver. Vou fazer uma análise foliar para saber se a minha adubação mineral foi correta, se deu tudo certo. Mas quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Foliar. Só solo e muito. Exatamente. Por quê? Porque a do solo é mais fácil. Né? Você preparar o solo, deixar ele tudo disponível para a planta e ao longo do desenvolvimento a raiz absorver ali. Porque é um processo natural. Né? Fisiologicamente é o natural de acontecer. A raiz absorver o nutriente e mandar para a parte aérea. Tá? Mas no caso do nitrogênio aí, será que a adubação foliar seria melhor, né? Mais fácil? Então, a adubação foliar tem inconvenientes, que é o quê? A absorção, por exemplo. Por quê? Se ele entrar só pelo estômago de uma planta que tem uma cutícula grande, não conseguir atravessar a cutícula, enfim, tiver algum inconveniente assim, nem absorve. Então, acho que o café é um exemplo disso, que ele tem mais estômago na face de baixo. Por isso que quando vai fazer a adubação foliar, bota vento junto, que é para bater na face de baixo da folha. Você coloca tipo um adjuvante para grudar na cutícula. Isso, para espalhar. Por quê? A cera é hidrofóbica. Tem questão de perda aí, né? Tem. É complexo. Melhor é adubar direito mineralmente. Aí depois da zona de deficiência, a gente tem a zona adequada. O nível de transição, a zona de transição, mas a zona adequada. A zona adequada é a recomendação que vai vir naquele material. Para você produzir morango, você tem que colocar tanto de adubo. Ok. Aí você faz a conta para saber quanto que você complementa do solo. E aí você dá aquela dose de adubo. A dose foi ótima, foi bem aproveitada, certinho. Vai ficar onde? Na zona adequada, que é a quantidade para você ter a máxima produtividade. Mas daí o Zezé, pensando na ex, erra o dobro da quantidade, Zezé. Você está falhando hoje, hein, cara? Sinceramente. Está muito difícil para mim. Que horror. Aí o Zezé vai fazer as plantas dele adentrarem nas zonas de toxicidade, que é quando uma planta está em contato com uma quantidade excessiva de algum nutriente, e aí esse nutriente em excesso dá um desbalanço fisiológico da mesma forma que a deficiência. Lógico que mecanismos diferentes, mas é um desbalanço fisiológico. Esse desbalanço vai fazer o quê? Diminuição do crescimento e da produtividade, certo? Tudo bem? Tem muitas questões de toxidez, por exemplo, que estão ligadas à absorção de nutrientes. Por quê? Tem alguns nutrientes que eles competem na hora de ser absorvidos. Nessa competição, se um nutriente está em excesso, ele faz com que o outro seja bem menos absorvido. E aí acaba absorvendo mais por exemplo, se eu não estou enganado, o nitrato, o fosfato e o sulfato, eles têm algum nível de competição
entre eles, porque é a mesma carga. Então, você tem muito de um, atrapalha a absorção dos outros. Então, a planta às vezes vai mostrar um sintoma de deficiência de uma coisa que você sabe que você colocou adequado, mas o que aconteceu? Ela absorveu mais de um outro nutriente e perdeu nesse aqui, certo? Por essas questões de competição. Tá? Agora aqui, só pra gente trazer um exemplinho bonitinho. O que sabe? Oi? Senhora do cara. Vamos olhar aqui nesse gráfico, ó. Só esse de cima aqui, o quadradinho, e esse de baixo aqui, tá? Aqui é um trabalho, então, com adubação nitrogenada e espaçamento. Certo, Laura? Nesse quadradinho aqui, ó, a gente tem a menor densidade de plantas. Nesses daqui, a gente tem a maior densidade de plantas. Gustavo, por que na menor e na maior densidade de plantas, a gente tem essas respostas aqui na massa de grãos? Porque na maior densidade vai ter mais planta e vai absorver mais. Vai absorver mais? Menor disponibilidade em proporção. Individualmente, exatamente. E no menor espaçamento? Vai ter mais disponível em relação à proporção para cada um. E qual que é a relação, então, dessa adubação nitrogenada com a massa de 1000 grãos? Que aumentando a quantidade de nitrogênio, você vai aumentando a proporção da massa de grãos. Por quê? Porque tem mais nitrogênio disponível. Por quê? Qual a relação entre a adubação nitrogenada e produtividade? Vou colocar assim. Teor de nitrogênio foliar, estimativa da clorofila. O que acontece com esses dois parâmetros aqui, conforme se aumenta o teor de nitrogênio no solo? Que aumenta a clorofila, que o nitrogênio é a molécula fundamental também da clorofila, então está aumentando a assimilação fotossintética da planta. Por quê? Porque está produzindo mais substância luminar de pH e ATP para ser fixado. Como que com mais nitrogênio e mais clorofila produz mais ATP e NAD pH? Por causa da assimilação fotossintética. Se tem Fotossintética? Na clorofila? Tá bom de torcer somente, né? Nossa senhora, uma tortura, coitado. Eu mereci um ponto pra ter essa. O cão tá ali se encolhendo e o demônio que tá rindo da cara dele. Não é engraçado você perguntar. Parece criança de 5 anos, né? Existe uma relação entre adubação nitrogenada, teor de nitrogênio foliar e produtividade. Qual é essa relação? Maior quantidade do teor de nitrogênio, consequentemente maior teor de clorofila, maior captação de fótons, maior produção de glicose. Não, deu um pulo aí. Vai passar tudo? Vai, é claro. Tá. Maior captação de fótons. Maior captação de fótons. Maior fixação de sangue. Não, pulou uma etapa. Uma etapa. Captação de fótons acarreta o quê? A maior captação de fótons acarreta o quê? Energia, né? Maior formação de NAD, H e ATP. NAD, pH. NAD, pH e ATP para a fase bioquímica. Exatamente. Aumentando o ATP e o NAD pH, aumenta o quê? Produção de glicose. Por quê? Porque Fixação de CO2 reduz o NAD, pH e ATP na fase bioquímica da... Pra quê? Hã? Pra que usa ATP e NAD pH? Glicose. Na fase bioquímica, usa do quê? Em qual processo? No que reduz? Reduz o PGA, a triose fosfata, Exatamente. usando 12 NAD-PH e 12 ATP. Os 6 ATP são usados na regeneração da triose para a ribulose de novo. E da triose para baixo forma a glicose, no caso. É isso aí. Esse é o caminho. E aí, tendo mais glicose, qual a relação com a massa de 1000 grãos? Se produziu mais glicose? Mais energia para ser quebrada e transformada naquilo. Além disso, Reserva.
Qual que é a relação entre aumentar a glicose e aumentar o peso de 1000 grãos? Amido, depois. Você aumenta quem aqui, aumentando a glicose? Você aumenta a fonte para o mesmo dreno. Se você aumenta a fonte e o dreno se mantém igual, você aumenta a alocação de fotoassimilados no dreno, não aumenta? O dreno vai ficar mais gordinho. O dreno vai ficar mais gordinho. É o aumento na massa de 1000 grãos, certo? Eles estão fazendo, tipo, soja, por exemplo, usa alguns herbicidas para poder, tipo assim, quando está mais adensado, para travar, porque aí ele não, assim, não fica grandão e sombreando as outras. Aí, às vezes, você não precisa gastar muito com os compostos nitrogenados aí, porque aí você não precisa de tanta clorofila para poder... Usa um herbicida para travar, mas é algum regulador de crescimento. Não, pode usar até glifosato mesmo. Mas não vai matar a planta? Não, é subdose. Ah, entendi. Subdose e trava aí ela no sombreado. Só para dar um sustinho? Só para dar um sustinho. Só um sustinho, só uma sapecada. Entendi. Maneiro. Igual milho e braquiária também. Quem? Milho e braquiária. Milho e braquiária? É quando você faz o consórcio. Ah, Aí você aplica uma dose na braquiária pra dar uma segurada nela. e não competir com milho? É tipo, ela vai puxar a raiz do milho pra baixo, né? Porque a raiz da braquiária cresce mais que a do milho. Só que E aí também- incentiva o crescimento do milho. Só que na hora de colher, nem se a braquiária estiver muito alta. Porque como é que você vai entrar com a máquina? Vai puxar, entendeu? Entendi. Fofo. Muito bem, está muito agrônomo, Laura. Ah, eu sou muito brava. O orgulho do agro. É isso aí, arrasou, trabalhou. Essa poderia ser uma boa questão da próxima prova, né? Bom. Pode ser. Eu acho que eu vou fazer. Já anota aí. Feliz Natal. Feliz Natal, bom. Já você não tá nem prestando atenção? Já. Ó, cadê o celular, Mariana? A hipocrisia é então. Isso, eu tô pensativo. Se você não põe nada de fósforo